Curta o vídeo e se inscreva no canal Audioteca ANCAP. Audioteca apresenta O Mito da Defesa Nacional. Hans Hermann Hoppe. Seção 1. A criação do Estado e a criação de guerras. 1. O problema da segurança, a historicidade do Estado e o realismo europeu. Luigi Marco Bassamini e Carlo Lotteri. O Estado proíbe o assassinato privado, mas ele mesmo organiza assassinatos em uma escala colossal. Ele pune o roubo privado, mas ele mesmo põe suas inescrupulosas mãos em tudo o que ele quer, seja na propriedade dos cidadãos ou dos estrangeiros. Albert Jenoch, 1928. Libertarianismo e o Estado, uma investigação crítica. Libertarianismo provou ser uma força em quase todos os campos do debate social contemporâneo. Os decanos das ciências sociais não podem mais ignorar os argumentos produzidos pelos principais estudiosos, estejam vivos ou mortos, desta tradição intelectual. Muito do que é discutido neste volume, sendo especificamente uma contribuição libertária para o problema da segurança, é parte de uma disputa mais abrangente sobre crime, punição e o Estado, que também pertence à ciência social ortodoxa, isto é, estatista. Entretanto, certos princípios libertários, que é, antes de tudo, uma doutrina moral, tratam de solucionar esses problemas de uma forma muito diferente do que é comum na ortodoxia da análise social. Enquanto o último não questiona a ideia de que o Estado deva ser o único fornecedor da lei e da ordem, os libertários tomam um caminho completamente oposto, já que estão prontos para explorar qualquer alternativa ao monopólio e à coerção na produção de segurança. Centrais ao framework libertário, com efeito, são os conceitos de Estado e de livre mercado enquanto dois polos opostos da experiência humana. Rothbard afirma bem sua posição em seu livro Power and Market: no mercado não pode haver algo como exploração. Mas, conflito de interesses surge sempre que o Estado ou alguma outra agência intervém no mercado. No mercado tudo é harmonia. O mercado é objeto de milhares de publicações de inclinação libertária, com a economia austríaca como uma de suas mais importantes tradições, e nosso entendimento sobre livre mercado, competição e seus benefícios para a sociedade e para os indivíduos tem crescido enormemente. Mas quando se trata do outro polo da dicotomia, o Estado, libertários parecem ser menos sofisticados. É opinião nossa que um dos maiores erros de muitos libertários tem sido seguir uma concepção simplista de poder, chamar de Estado toda a forma de agregação política e acreditar na natureza perene deste artifício humano. Comentando sobre um livro muito bem-vindo, lidando especificamente com a modernidade do Estado, Davi Gordon, o revisor semi-oficial da comunidade libertária, repara, por Estado, nosso autor quer dizer algo mais limitado do que a concepção dos libertários contemporâneos, e de Max Weber. Esta falta de percepção geral sobre o Estado, enquanto uma instituição modelada historicamente, é compreensível sob a luz do fato de que o libertarianismo contemporâneo se desenvolveu, principalmente nos Estados Unidos, um país empestado apenas recentemente, e muitas vezes inadvertidamente, pelo estatismo. Algumas concepções sobre as origens do Estado, entretanto, são como um tiro pela culatra contra a teoria geral do libertarianismo. Ora, se o Estado não é nada mais que uma força política, se ele o acompanhou desde o início da história as comunidades humanas, como veremos o fim de um aparato coercitivo tão massivo? Em outras palavras, se o Estado é parte inerente da experiência humana, por que deveria um defensor da liberdade se preocupar em ser libertário? No final das contas, se o Estado é tão antigo quanto a humanidade, então o libertarianismo é apenas mais uma forma de utopia, ainda que de uma natureza não criminosa. Um dos axiomas centrais do libertarianismo é a ideia de que a mesma moralidade se aplica a todas as pessoas, seja agindo em nome de um aparato público ou em sua capacidade individual. A sociedade e os indivíduos devem ser julgados como um todo. Se alguma coisa é moralmente inaceitável, assim deve ser para todos. Em sua ação humana, Mises afirma que a maior das revoltas contra a razão pode ser encontrada na ideia de que não existe algo que se possa considerar como uma lógica universalmente válida. Que Mises chama de polilogismo. O polilogismo marxista assegura que a estrutura lógica da mente é diferente nas várias classes sociais. O polilogismo racial difere do polilogismo marxista apenas na medida em que atribui uma estrutura lógica peculiar a cada raça, e não a cada classe. A ascensão do Estado provocou uma forma diferente de polilogismo,
cuja importância primordial para a teoria geral não escapa a ninguém: a divisão entre a massa dos súditos e a elite dos políticos. Podemos distinguir três diferentes conceitos: política, coerção e Estado. Nem toda política é coercitiva e nem toda ordem política coercitiva pode ser chamada Estado. A teoria libertária é destrutiva não da política enquanto política, mas de certas ordens baseadas em um monopólio da violência, ou da força legítima. O exemplo mais relevante desta última é a ordem política que ganhou proeminência na Europa durante os tempos modernos, a qual chamamos de Estado. Em verdade, a separação moral entre os governantes e os súditos é um subproduto do surgimento da política moderna, isto é, do Estado. Durante os tempos modernos, o Estado emergiu por causa de muitas circunstâncias históricas, que foram diversas e únicas. Mas houve uma doutrina moral única que foi crucial para sua materialização. Foi a crença segundo a qual a classe governante é legitimada para agir por todos os meios necessários, enquanto as pessoas em geral estão sujeitas a um conjunto de leis criado pelos governantes. Assim como a moralidade do senso comum, o Estado é certamente uma instituição peculiar, tendo uma singularidade digna de apreciação do ponto de vista histórico. Foi, na verdade, somente durante a ascensão do Estado que a ideia previamente desconhecida da raison d'être ganhou território, tanto intelectualmente, quanto de forma prática. Embora muito corretamente o nome de Nicolau com acento grave Machiavelli seja associado com essa quebra entre a política e a moral, o florentino foi apenas o primeiro de vários teóricos políticos que trabalharam para fornecer à classe governante sua posição de invulnerabilidade moral. Em particular, Giovanni Botero, em seu livro do 1589 La Ragion di Stato, foi o primeiro abertamente a argumentar que, para a segurança do Estado, os homens poderiam legitimamente efetuar ações que seriam consideradas crimes se fossem cometidos por outros motivos ou por pessoas não privilegiadas por uma instituição tão nobre. Durante épocas anteriores, por mais brutais que tenham sido, a crueldade de uma moral dupla, uma limitada àqueles que agem em nome do Estado e outra adequada ao público geral, simplesmente não existia. Para os libertários, não se apegar a este fato histórico é um erro de grande porte, já que marco do nascimento da política moderna sendo sinônimo de Estado, são os dois pesos e as duas medidas contra os quais os libertários lutam de forma tão explícita, eles estariam perdendo a chance de dar uma fundamentação histórica sólida para suas próprias teorias, o que dá ao libertarianismo seu grande apelo intelectual. Tal como uma fundação inequívoca, é a verdadeira historicidade do Estado. É útil, nesse momento, pegar emprestado as palavras de um historiador, certamente não libertário, para entender precisamente as consequências de uma descrição clara, precisa e científica do Estado. O Estado não é um elemento eterno e imutável nas relações humanas. Na maior parte de sua história, seja com maior felicidade ou não, a humanidade sobreviveu sem o Estado. O Estado é desenvolvimento histórico contingente e comparativamente recente. Sua predominância pode ser muito transitória. Uma vez que reconhecemos que houveram sociedades anteriores ao Estado, também podemos querer considerar a possibilidade da existência de sociedades posteriores ao Estado. A sorte do marxismo enquanto força intelectual dependia fortemente do fato de que os socialistas raramente propunham uma sociedade modelo. Karl Marx devotou uma parcela mínima de sua produtividade intelectual fantasiando sobre a sociedade socialista ideal, e seus seguidores se centraram em elaborar uma crítica sem fim do capitalismo. Em contraste, os libertários concentraram muitos de seus esforços para ter a visão de uma sociedade baseada na não agressão, relações voluntárias, direitos de propriedade e livre mercado, às vezes custando reflexões sobre estratégia, como sair deste estágio para outro. Enquanto nós podemos recorrer à economia austríaca ou outras tradições, dependendo da preferência de cada um, para realizar uma crítica libertária das restrições que são impostas ao livre mercado. Mas quando se trata da avaliação do Estado, é preciso recorrer ao passado, quando vemos que, de fato, na ordem política e jurídica medieval que existia na Europa antes do surgimento do Estado, podemos encontrar inspirações para um futuro libertário. Antes de explicarmos brevemente o que consideramos ser a interpretação sólida das origens do Estado, a chave para se tratar o problema da segurança de forma realista, faremos uma breve revisão das elegantes escolas que ainda são respeitadas nas salas de aula dos acadêmicos. Em particular,
os pontos de vista sociológico e antropológico da gênese do Estado, duas abordagens relacionadas e insatisfatórias. Deve-se encarar com suspeita os estudos antropológicos sobre o surgimento do Estado, e isso por várias razões. Primeiramente, porque apesar das culturas não europeias merecerem toda a atenção acadêmica possível, ao menos como um antídoto por vários séculos de racismo, os antropólogos tendem a ter uma paixão exacerbada por essas culturas e as supervalorizam. Devemos respeito a todo ser humano e a sua herança. Entretanto, afirmações como as seguintes, típicas de uma certa corrente do relativismo cultural, são um tanto injustificadas. Quando alguém está lendo descrições acerca dos que viveram na antiga Buganda ou na antiga Polinésia, imagens da Renascença italiana ou de Atenas no século VA.C vem à nossa mente. Mas isso poderia ser considerado um pecado venial sob a luz do que a escola antropológica tem a dizer sobre essas questões complexas. Para Elie Sagan, o Estado pode ser definido como a forma de organização social na qual as formas de coesão social de não parentesco são tão importantes quanto as formas de coesão social de parentesco. De fato, a constituição do Estado se deu no processo da realeza triunfando sobre o parentesco. Embora pareça difícil aprender os diferentes estágios de desenvolvimento institucional deste ponto vantajoso, a completa ausência de percepção histórica presente em um postulado como este deve ser notada. Talvez seja verdade que as relações de sangue tribais devam ser superadas para se chegar a um sistema de ordem institucionalizada. Esta simples verdade, no entanto, é incapaz de explicar a complexidade das organizações jurídicas modernas. Além disso, a natureza temporal da análise antropológica pode ser útil para compreender algumas características perenes das sociedades humanas. Todavia se mostra fútil quando aplicada às realidades institucionais europeias que são transientes e peculiares, tais como o Estado. Um dos pioneiros dessa tradição, James George Frazer, afirmou: a continuidade do desenvolvimento humano foi tanta, que a maioria, se não todas, das grandes instituições que ainda formaram a estrutura da sociedade civilizada têm suas raízes na selvageria e foram passadas adiante até nós, nestes últimos tempos, através de incontáveis gerações, assumindo formas externas em seu processo de transmissão, mas permanecendo substancialmente inalterada em seu núcleo. Apesar de raramente ser totalmente creditada, toda a construção da escola antropológica segue a mesma linha de raciocínio feita por Louis Gumplowicz e Max Weber há um século. Gumplowicz foi um dos expoentes principais da tradição sociológica. Ele fez a seguinte constatação acerca das origens do Estado: o Estado é um fenômeno social que consiste em elementos sociais se comportando de acordo com as leis sociais. O primeiro passo é a submissão de um grupo social por outro e o estabelecimento da soberania. E o corpo soberano é sempre o menos numeroso. Mas inferioridade numérica é suplementada pela superioridade mental e maior disciplina militar. Um dos elementos desta definição, a ancoragem ao realismo europeu, a ideia de que a massa desorganizada será sempre governada por uma elite organizada, permanece persuasiva, mas seu retrato da realidade humana parece simplista, amplamente ignorando a complexidade das diferentes ordens institucionais e culturas políticas. Parece implicar na existência de um processo de subjugação acontecendo desde o início dos tempos. Notemos, porém, que Gumplowicz emprega a palavra soberania, inventada por Jean Bodin em 1576. Os sociólogos falam de organizações, poder, política, dominação e assim por diante, mas eles, na verdade, tinham um Estado, isto é, a modernidade política, em mente. Ao invés de projetar uma condição atemporal e semi-bárbara nas instituições ocidentais, tal como fazem os antropologistas, os sociólogos fundem a imagem do Estado nas hordas e tribos de todos os continentes. Essa é também a mais importante ambiguidade de Max Weber. Por um lado, ele é um dos autores que caracteriza o modelo do Estado de uma maneira totalmente não histórica. Ao mesmo tempo, porém, ele parece ter bastante ciência do caráter precisamente moderno das instituições do Estado. Para Weber, as funções básicas do Estado são: os decretos da lei, função legislativa, a proteção da segurança pessoal e da ordem pública, polícia, a proteção de direitos adquiridos, administração judicial, o cultivo da higiene, educação, bem-estar social e outros interesses culturais, os vários tipos de administração. E por último,
mas não o menos importante, a proteção armada organizada contra ataques estrangeiros, administração militar. Estas funções básicas são ou totalmente ausentes, quando sob condições primitivas, ou carecem de qualquer forma de ordenamento racional. São cumpridos, em vez disso, por grupos ad hoc, amorfos, ou então são distribuídos entre uma variedade de grupos tal como as famílias, os grupos de parentesco, associações de vizinhança, comunas rurais e associações completamente voluntárias formadas por algum motivo específico. Weber tenta caracterizar as características universais do Estado, mas se torna palpável que apenas algumas instituições específicas podem ser rastreadas até tal ordem política, e que a família, o grupo parental, a união dos vizinhos, a comuna rural e semelhantes não se enquadram nesses tipos de instituição. É verdade que Weber tenta conectar o Estado e a coerção. Nós sustentamos que todo Estado envolve coerção, mas nem toda coerção envolve o Estado. Porém, Weber parece ser bem ciente da natureza genuinamente moderna do Estado em sua tentativa de retratar seu surgimento. A propagação da paz e a expansão do mercado, portanto, constituem um desenvolvimento que é acompanhado, ao longo de linhas paralelas, por 1. Que monopolização da violência legítima feita pela organização política, a qual chega ao seu auge com a concepção moderna do Estado enquanto a raiz de todo tipo de legitimidade no uso da força física, e 2. Que a racionalização das regras de sua aplicação, a qual culminou na concepção da ordem legal legitimada. O livro sobre o Estado que provavelmente mais impactou os libertários foi o de Oppenheimer, Albert J. Nock e Murray Rothbard, discutivelmente os mais importantes pensadores libertários do último século. Tomaram diretamente do sociólogo alemão a famosa dicotomia entre meios econômicos e meios políticos. Os libertários geralmente são talentosos, ao menos Rothbard era, em fazer uso de uma série de diferentes pensadores de convicções marxistas, socialistas e coletivistas para seus próprios objetivos. Todavia, Oppenheimer está numa teia caótica de tradições intelectuais que, talvez, ele não tenha nenhuma utilidade. Ele se considerava um liberal social e colocava a si mesmo em uma companhia muito boa. Apenas uma parcela muito pequena de liberais sociais, ou liberais socialistas, acreditam na evolução para uma sociedade sem o domínio e exploração de classes, que garantirá aos indivíduos liberdade, além de política, econômica e de movimento, de acordo, claro, com as limitações dos meios econômicos. Este era o credo do antigo social-liberalismo, dos dias pré-Manchester, enunciados por Kesnay e especialmente por Adam Smith, e retomado nos tempos modernos por Henri George e Theodor Herzl. Não obstante, o autor de Der Staat deve ser julgado pelo que ele tem a dizer neste tópico. O Estado, completamente em sua gênese, essencialmente e quase completamente durante seus primeiros estágios de existência, é uma instituição social, imposta por um grupo vitorioso de homens a um grupo derrotado, com o único propósito de regular o domínio conquistado pelo grupo vitorioso sobre os dominados e proteger a si mesmo contra a revolta de dentro e ataques vindo do exterior. Teleologicamente, este domínio não teve outra proposta senão a exploração econômica dos derrotados feita pelos vencedores. A tese é de que o Estado surgiu a partir da conquista e da força. O quão apelativo que isso pode soar para os libertários, esta visão está fora da marca. Em outra passagem, Oppenheimer sugere que o alvorecer do Estado deve ser reconhecido com a divisão do trabalho, pelo simples fato de que algumas pessoas são endossadas por natureza com caráter guerreiro e habilidades físicas. Os camponeses se acostumaram, quando o perigo se aproxima, eles chamam seus pastores, os quais não são mais lembrados como ladrões e assassinos, mas como protetores e salvadores. Os pastores aprenderam a capitalizar. Em outras palavras, não foram apenas conquistas diretas, mas também conquistas mais sucedidas que deram origem ao Estado. Os melhores protetores descobriram que poderiam fazer nada e serem nutridos às custas da população até que a próxima onda de assaltantes chegasse. Os guerreiros eram, portanto, a alma de um Estado em ascensão. É desnecessário dizer que defender e proteger uma população é uma função perfeitamente legítima, e que se algumas pessoas são muito boas em fazer isso, elas merecem toda a ociosidade possível para eles. O surgimento do Estado, na conjectura entusiasmada de Oppenheimer, é contraditória. De um lado, a pilhagem definitivamente ilegítima,
Do outro lado, a divisão do trabalho, claramente legítima. A nação e o Estado nasceram juntos e são indistintos na visão do estudioso alemão. No momento em que o primeiro conquistador poupou sua vítima para explorá-la permanentemente no trabalho produtivo, foi de uma importância histórica incomparável. Foi a origem da nação e do Estado, a direita e a economia complexa, com todos os desenvolvimentos e ramificações que cresceram e que daqui em diante crescerão a partir disso. Oppenheimer é um dos principais sociólogos que pavimentaram o caminho por um modelo socioantropológico fusionista. Incontáveis citações de Friedrich Ratzel adicionam um sabor exótico ao livro. Nós somos, portanto, levados a um mundo onde organizações sociais do Ovambo, o Aum e de outras culturas primitivas deveriam nos ensinar algo sobre o Estado e suas características específicas. O surgimento do Estado soberano, as fronteiras para a garantia da lei e da ordem. O primeiro mito que alguém precisa derrubar ao tentar investigar a relação entre a provisão da lei e da ordem e o surgimento do Estado moderno, é o de que esta instituição política é meramente um desenvolvimento natural e orgânico de poder político, tão antigo quanto a história da humanidade ou das sociedades organizadas. Na realidade, seria mais prudente se livrar do qualificador moderno. Apenas o Estado é moderno. Quer vejamos seu berço no sistema italiano de Estados depois do Tratado de Lodi, 1454, ou na Europa Ocidental, Espanha, França e Inglaterra, no século XVII. Uma coisa é clara, o Estado gradualmente emergiu no curso dos séculos XV e chegou a seu estado de maturidade no século XVII. Depois de um sumário dos principais traços do Estado, organização, soberania, controle coercitivo da população, centralização, etc. Gianfranco Poggi afirma, estritamente falando, o adjetivo moderno é pleonástico, pois o conjunto de características listado acima, não são encontrados em entidades políticas de larga escala ao invés daquelas que começaram a se desenvolver nos estágios iniciais da modernidade na história da Europa. Quixote pareceu ciente de tal peculiaridade do Estado quando afirmou que a associação um tanto recente de seres humanos que passaram a ser chamados os estados da Europa moderna emergiram lentamente, prefigurados em estágios anteriores na história da Europa, mas não sem estágios dramáticos no decorrer de seu surgimento. Em geral, os territórios dos estados modernos foram recentemente delineados. Eles foram o efeito de movimentos de consolidação nos quais as independências locais foram destruídas e movimentos de desintegração nos quais os estados emergiram do rompimento dos reinos de impérios medievais. O segundo mito que devemos desbancar é a crença, comum à maioria dos historiadores, de que o surgimento do Estado contribuiu para a causa geral da liberdade humana. Em outras palavras, que tem sido um fator progressivo na história da humanidade. Ao invés disso, tal fato deve ser visto como uma revolução que perturbou a antiga ordem, garantindo privilégios, imunidades e renda para alguns e obliterando estes para o resto da sociedade, como Charles Tilly apresentou. Os criadores do Estado europeu se engajaram na tarefa de combinar, consolidar, neutralizar e manipular uma rede dura e complicada de relações políticas bem estabelecidas. Tiveram de cortar ou dissolver grandes partes desta rede e tiveram de encarar uma furiosa resistência enquanto faziam. A história da liberdade deve ser encontrada nas tentativas de restringir os poderes do Estado, da luta pela preservação das liberdades medievais e privilégios da comunidade, a luta contra a concentração de poder em um determinado centro, seja um rei ou um parlamento. A liberdade, assim como a lei e a ordem, foi assegurada aí, em alguns casos, de forma muito mais eficiente, em diferentes estágios da história europeia, quando um monopólio da violência sobre um determinado território estava simplesmente fora de alcance. Apesar de estarmos aqui preocupados primeiramente com a provisão estatal da lei e da ordem, não se deve esquecer das comunidades autônomas do medievo, sobretudo do norte da Itália e da Europa Central. Elas oferecem exemplos significativos de uma maneira completamente diferente de garantir a paz e a segurança. Na era de ouro da liberdade comunal, que perdurou, na maioria do território europeu, até o século X, mas em certas áreas, como na Suíça, tiveram uma duração muito maior. Mercadores e cidadãos formavam seus próprios estatutos regulando a passagem, a imigração e as trocas, em suma, tudo relacionados à autogovernança não coercitiva e pacífica. Durante essa época, não havia uma noção precisa acerca do poder sobre um determinado território, assim como também não haviam,
Em seu sentido moderno, fronteiras. Um poder institucionalizado sempre era antagonizado por um poder contrário que reivindicava a obediência dos mesmos súditos. O resultado era o de que todo poder medieval era nada mais que uma reivindicação, sujeito a sofrer oposição e constrangimento por uma rede institucional de contra-reivindicações concorrentes. Em seu Freedom ante Law, Bruno Leoni afirmou que uma versão medieval do princípio no taxation e tautia representation é encontrada na forma da sentença nenhuma tributação sem o consentimento dos indivíduos tributados. Somos informados que, por exemplo, em 1221, o bispo de Winchester, convocado para dar anuência a uma julgada, se recusou a pagar e, depois da Assembleia ter feito a concessão com base no que lhe discordou, o tesouro apoiou a decisão dele. Sabemos também que, do estudioso alemão Gierke, nas assembleias mais ou menos representativas realizadas entre as tribos germânicas, de acordo com a lei germânica, a unanimidade era requisitada, embora a minoria pudesse ser compelida a desistir. Não era apenas o que vem sendo chamado simplesmente de pluralismo medieval que garantia a impossibilidade de qualquer organização como Estado, mas também as formas de relação jurídica que havia entre indivíduos e governantes. Na sociedade medieval, as vidas e propriedades não eram prontamente acessíveis ao rei e aos nobres, como Charles H. McEwen apontou. A propriedade a qual o súdito tinha por direito legal para a integridade de seu status pessoal, e o proveito de suas terras e bens, era normalmente além do alcance e do controle do rei no início do século XIV. João de Paris declarou que nem o Papa ou o rei poderiam tomar os bens de um súdito sem o consentimento deste. Parece ser um tanto difícil conceber um Estado sem os atributos de um Estado, a saber, a possibilidade de ordenar à vontade as vidas e propriedades dos indivíduos subordinados a ele. Obviamente, o que estava além do alcance dos reis e nobres durante a Idade Média, agora está disponível às democracias majoritárias, e toda a história do Estado é como saímos daquele estágio para o estágio onde estamos agora. Antes do surgimento do Estado, os efeitos predatórios do poder político aos indivíduos eram mínimos, comparados com outras áreas do globo ou ao que aconteceu posteriormente no mesmo continente, e, em todo caso, os cidadãos sempre conservaram seu direito de saída. Este direito mantinha uma restrição ao poder político e é escolhido por muitos autores como uma das causas primárias para o desenvolvimento de um predador territorial limitado no Ocidente. Entretanto, não havia uma única fonte da lei e da ordem. A produção da segurança nunca foi considerada um assunto institucional distinto, mas sim a preocupação de toda a comunidade. Por vários séculos, costumes, tradições e leis da antiga Roma trabalhavam juntas para assegurar uma ordem judicial. A lei na Idade Média era uma maneira de resolver conflitos, mas era deixada como um negócio mais ou menos privado. Não havia uma concepção orgânica de corpo social e, consequentemente, o crime permaneceu como uma questão privada para ser tratado com regras bem definidas. Em outras palavras, o crime nunca era considerado um problema social, ou como uma ferida infligida no corpo coletivo. Isto, por sua vez, significou a centralidade da vítima em todo o processo judicial. A reparação era feita a partir do ponto de vista das vítimas, e não de uma coletividade supostamente ferida. Até mesmo quando feudos quebravam, o que acontecia com frequência, as famílias envolvidas eram exigidas a restaurarem publicamente a paz, mas muito raramente os autores dos crimes eram punidos uma vez que a paz fosse restaurada. De certo ponto de vista, palavras, enquanto ideias cristalizadas, têm consequências. O período medieval havia definitivamente acabado quando, ao fim de uma longa gestação, a palavra Estado foi usada em seu sentido moderno por Niccolò com acento grave Machiavelli. O florentino afirmou, logo no começo de sua famosa obra O Príncipe, todos os estados, todos os domínios sob cuja autoridade os homens viveram no passado e vivem agora, foram e são ou repúblicas ou principados. A emergência, na teoria política, das ideias associadas ao Estado são um legado amplamente maquiavélico, como colocou George Sabine. Maquiavel, mais do que qualquer outro pensador político, que criou o significado que damos ao Estado na política moderna. Até mesmo a palavra em si, enquanto nome de um corpo político soberano, parece ter se tornado recorrente nas línguas modernas em grande parte por seus escritos. Todavia, em Maquiavel achamos pouco do que diz respeito à paz pública, tranquilidade e segurança dos cidadãos. Quando a palavra segurança,
Securtá é utilizada, é sempre em referência às possessões do príncipe, entre reinos que são bem organizados e governados. Em nosso tempo, está o da França, possui incontáveis instituições valiosas, no qual dependem a liberdade de ação e a segurança do rei. Para nossos propósitos, Maquiavel é importante, pois, embora um republicano no coração, ele via os reis e os reinos como protagonistas de uma nova era. Do século X, coube ao absolutismo monárquico desenvolver a noção do poder através de uma pessoa artificial, o Estado. A novidade de tal criatura política foi que toda a realidade política foi repaginada através de escritórios, entidades e leis. O novo corpo político transcendeu tanto indivíduos quanto soberanos. Não representava ninguém, apenas existia e era nutrido por mitos produzidos por historiadores assim como políticos. O primeiro e anterior a todos é o mito dele sempre ter existido. Como Luhmann notou, seguindo a proclamação do Estado soberano, especialmente na França durante a segunda metade do século X, os historiadores foram ao trabalho. O presente necessita de um passado que se adapte a ele. Neste conceito de modernidade política, o problema da lei e da ordem surgiu como um problema específico do Estado. O primeiro e acima de todos os deveres do Estado para seus súditos se tornou a provisão da segurança. Ou, para ser menos ingênuo, o Estado arrogou a si mesmo um monopólio compulsório sobre a polícia e os serviços militares, sobre a provisão da lei, a tomada de decisão judicial, a casa da moeda e o poder de criar dinheiro, terras não usadas, as terras públicas, ruas e rodovias, rios e águas costeiras e os meios para entregar encomendas. Mas, acima de tudo, o monopólio crucial é o controle do Estado sobre o uso da violência, da polícia e serviços armados e das cortes, o local da tomada de decisão última em disputas sobre crimes e contratos. Pensadores políticos modernos, a soberania enquanto segurança. O surgimento do aparato centralizado do Estado, que praticamente reivindicou um monopólio do uso da força dentro de um dado território, esteve de mãos dadas com a busca dos intelectuais para descrever tal novidade. O plenitudo potestatis se tornou o alvo ao qual os reis se direcionaram conscientemente. Para alcançá-lo, era necessário realizar uma longa jornada. Era necessário destruir todas as autoridades alternativas a eles mesmos. Isto pressupunha a completa subversão da ordem social existente. Esta lenta revolução estabeleceu o que chamamos de soberania. O pensador francês Jean Bodin, no final do século X, realizou uma tentativa de legitimar o poder do rei contra qualquer outro tipo de reivindicação e, assim, produziu uma obra que é considerada o ponto inicial de toda a história da soberania. Ao governante foi oferecido o presente de um conceito totalmente novo, o da autoridade absoluta sobre seu reino, sujeito somente às leis naturais divinamente ordenadas. Mas tamanha inovação tinha de estar vestida com vestes tradicionais. A soberania é o poder absoluto e perpétuo sobre uma nação, que de maiesta foi chamada pelos latinos, acaesosia, curion archi curion politelma pelos gregos, e signoria pelos italianos, enquanto os hebreus as chamavam de tomeshavet, isto é, o maior poder de comando. Os esforços intelectuais de Bodin, junto dos desenvolvimentos institucionais que estavam na época acontecendo na Europa, trouxeram à tona uma quebra com a tradição política medieval. Em relação aos bem conhecidos eventos históricos, Bodin estava escrevendo num período de intenso conflito religioso na França, no ápice das guerras religiosas que ameaçavam destruir o país, e em atender às necessidades sociais, culturais e políticas de seu tempo. O pensador francês descobriu a noção de soberania e a associou com uma realidade institucionalizada. A autoridade soberana se tornou o poder absoluto do Estado. Não era nem temporal, nem delegada, nem respondia a qualquer outro tipo de poder na terra. As únicas limitações do poder do soberano eram as leis de Deus e da natureza. Não há lugar para algo como uma concorrência com os súditos para determinar o curso da soberania, pois a soberania não é limitada. O ponto crucial da majestade soberana é que ela pode comumente impor leis a seus súditos sem o consentimento deles. Mas o que há para fazer? O primeiro dever do poder soberano é achar soluções para conflitos que naturalmente surgem na sociedade. A tarefa é mostrar que as forças que geraram o conflito são incapazes de fornecer uma solução para este. Uma vez que isso for aceito, e porque um permanente estado de guerra é inadmissível, segue-se que a summa potestas, um locus onde as decisões devem acontecer,
se torna uma necessidade autoevidente. O soberano deve ser um homem extraordinariamente dotado. Aqui vemos a modernidade de Bodin vis-à-vis Maquiavel. A coisa mais importante é que alguém tenha o poder de decidir por todos sem restrições. A função atribuída ao poder soberano, e não a qualidade do príncipe, tornará suas ações justas e afortunadas. Este é o nascimento, no pensamento político, da realidade institucional. Apesar da visão de longo alcance de alguns filósofos políticos contemporâneos, a soberania é em grande parte um conceito de Estado, como nos dias de Charles Loisel, que fez as seguintes asserções. A soberania é totalmente inseparável do Estado, pois a soberania é a forma que faz com que o Estado passe a existir. De fato, o Estado e a soberania no concreto são sinônimos. A soberania é o cume da autoridade, pelo meio do qual o Estado é criado e mantido. Ficou a responsabilidade de Hobbes reinterpretar a mesma categoria descoberta por Bodin, em tempos de conflito social e político pela Inglaterra, que são paralelos àqueles em que o pensador francês escreveu. A estrutura criada por Hobbes teve um impacto muito mais duradouro na filosofia social, como Hoppe bem colocou. O mito da segurança coletiva pode também ser chamado de mito hobbesiano. Thomas Hobbes, e inúmeros filósofos políticos e economistas posteriores a ele, argumentavam que, no estado de natureza, os homens estariam em constante conflito. Homo homini lupus est, posto no jargão moderno, quer dizer que, no estado de natureza, uma permanente subprodução de segurança prevaleceria. Hobbes acentuou as características institucionais do poder soberano assim como a necessidade de se preservar a paz pública. De fato, as únicas vezes em que os cidadãos parecem possuir determinados direitos vis-à-vis a soberania é quando o último não cumpre seu dever de prover a lei e a ordem. Um historiador contemporâneo fez a seguinte colocação. Hobbes merece o crédito por inventar o Estado. Enquanto uma entidade abstrata separada tanto do soberano, que carregar a soberania, quanto dos governados, que, por meio de um contrato entre eles mesmos, transferiram seus direitos ao soberano. O soberano de Hobbes era muito mais poderoso do que qualquer outro governante ocidental desde a antiguidade tardia. O poder supremo, quer seja investido em uma assembleia onipotente ou um rei, tem o direito à obediência de seus súditos. E porque a finalidade desta instituição que é a paz e a defesa de todos eles, os cidadãos, e pelo fato de que quem quer que tenha o direito ao fim tem direito aos meios, é dele por direito, para qualquer homem, ou assembleia que possua soberania, para ser juiz tanto dos meios de paz e segurança, quanto dos obstáculos e distúrbios para as mesmas, e para fazer o que quer que ele considere necessário, ambos de antemão, para a preservação da paz e da segurança, para a prevenção da discórdia na pátria e da hostilidade do estrangeiro e, caso a paz e a segurança forem perdidas, para a recuperação das mesmas. O grande antagonista de Hobbes, na Inglaterra do século XVII, foi John Locke. Até onde sabemos, apenas uma diferença deve ser ressaltada. Hobbes defende o governo enquanto um pacificador, já Locke o defende enquanto um protetor de direitos. O conceito lockeano de Estado enquanto um artifício feito pelo homem para a proteção da vida, liberdade e patrimônio, em uma palavra, propriedade, o põe numa classe diferente de pensadores. O Estado ainda é o fornecedor da lei, ordem e paz social, entretanto, é limitado por uma grande restrição, embora nominal, que é a proteção dos direitos inalienáveis dos indivíduos. Essa é a peculiar noção lockeana da lei e da ordem. A razão pela qual os homens estabelecem uma sociedade é a preservação de sua propriedade. É apenas quando se escolhe e autoriza uma legislação que a criação de leis e regras se torna possível, como guardas e cercas para as propriedades de toda a sociedade, para limitar o poder e moderar o domínio de toda parte e membro da sociedade. Assim, não se pode sequer supor ser a vontade da sociedade que o legislativo tem um poder para destruir aquilo que cada um deseja assegurar ao entrar na sociedade, e o motivo pelo qual as pessoas submeteram a si mesmas a legisladores criados por eles mesmos. Sempre que os legisladores tentam tomar e destruir a propriedade das pessoas, ou tentam reduzi-las à escravidão sob um poder arbitrário, eles põem a si mesmos num estado de guerra com as pessoas, que, logo depois disso, estariam absolvidos de qualquer tipo de obediência, e estão deixados ao refúgio comum que Deus providenciou para todos os homens contra a força e a violência. A busca intelectual por um Estado quase não soberano, ou ao menos limitado, vinculado ao consentimento e aos direitos naturais,
que é sobre que a obra de Locke se trata, deu origem às tradições do liberalismo clássico e ao constitucionalismo. Mas a missão para a total soberania do corpo político não acabou com o segundo tratado de Locke, cujo impacto foi ínfimo na época em que foi publicado, 1690, e permaneceu quase despercebido por várias décadas. Um tipo bem diferente de pensamento logo ganharia preeminência na Europa continental. Foi desenvolvido no século XVIII por um pensador genovês. Para Jean-Jacques Rousseau, a soberania reside na vontade comum e, consequentemente, os indivíduos devem ser forçados a serem livres. Em seu Contrato Social, 1762, ele escreveu: para que o pacto social não possa ser uma fórmula vazia, ele tacitamente inclui a seguinte asserção, que sozinha dá sustento às outras, que quem quer que se recuse a obedecer à vontade comum será compelido a fazê-lo por todo o corpo. Isso significa nada menos do que isso, ele será forçado a ser livre, pois essa é a condição que, dando cada cidadão ao seu país, protegeu contra toda a dependência pessoal. Nisto reside a chave para o funcionamento da máquina política. Isto sozinho legitima cometimentos civis, que seriam, sem a asserção prévia, uma tirania absurda e responsável pelos mais terríveis abusos. Apesar da guerra à individualidade declarada tanto por Rousseau e seus seguidores jacobinos, o liberalismo clássico não foi completamente extinto no continente. Frederic Bastiat, na metade do século XIX, foi um dos poucos teóricos políticos a reviver a tradição de direitos naturais. Em um famoso folheto, ele afirmou que a vida, a liberdade e a propriedade não existem pelo simples fato de os homens terem feito leis. Ao contrário, foi pelo fato da vida, a liberdade e a propriedade existirem antes que os homens foram levados a fazer as leis em primeiro lugar. O que é então a lei? É a organização coletiva do direito individual de legítima defesa. Cada um de nós tem um direito natural, recebido de Deus, de defender sua pessoa, sua liberdade, sua propriedade. Estes são os três elementos básicos da vida, e a preservação de qualquer um deles é completamente dependente da preservação dos outros dois. Apenas um ano antes, outro economista francês, Gustave de Molinari, publicou um artigo no jornal des Economistes, desafiando, pela primeira vez, o Estado em sua função monopolista mais vital, a produção da segurança. Molinari começa citando Dunoyer, um liberal clássico que acreditava que o monopólio estatal da lei e da ordem fosse uma necessidade. O Sr. Charles Dunoyer, um economista que fez mais do que qualquer outro para estender a aplicação do princípio da liberdade, pensa que as funções do governo não poderão nunca cair no âmbito da atividade privada. E então ele postula uma questão crucial. Mas por que deveria existir uma exceção relativa à segurança? Que especial razão há para que a produção de segurança não possa ser relegada à livre competição? Por que deveria ela estar sujeita a um princípio diferente e organizada de acordo com um diferente sistema? O argumento de Molinari para a segurança enquanto uma commodity é simples e bem persuasivo. É uma ofensa à razão acreditar que uma lei natural bem estabelecida possa admitir exceções. Uma lei natural precisa ser válida sempre e em todos os lugares, ou ser inválida. Eu considero as leis econômicas comparáveis às leis naturais. A produção de segurança não deve ser removida da jurisdição da livre competição, e, se ela for removida, a sociedade como um todo sofre uma perda. Ou isso é lógico e verdadeiro, ou os princípios sobre os quais a ciência econômica está baseada são inválidos. Sua análise continua para mostrar que há duas soluções lógicas não competitivas: o monopólio, a antiga monarquia, e o comunismo, que ele acreditava que estava em sua ascensão e ganhando seguidores em todos os lugares. Se o comunismo se provará ser um bom provedor da proteção, então deveria também funcionar em qualquer outro campo da economia. Comunismo completo ou liberdade completa? Esta é a escolha. E se alguém não aceita nem o monopólio nem o comunismo, para esses poucos azarados só a violência. Os monopolistas e os comunistas entendem perfeitamente essa necessidade. Se alguém, diz o senhor de Maistre, tentar depreciar a autoridade dos escolhidos de Deus, que o levemos ao poder secular, que deixemos o carrasco executar o seu trabalho. Se alguém não reconhecer a autoridade daqueles escolhidos pelo povo, dizem os teóricos da escola de Rousseau, se ele resistir a qualquer decisão da maioria, que ele seja punido como um inimigo do povo soberano, que a guilhotina faça a justiça.
Molinari termina seu ensaio como uma visão de uma sociedade livre que mesmo um século e meio depois ainda inspira libertários em todos os cantos do mundo. Sob um regime de liberdade, a organização natural da indústria de segurança não seria diferente daquela das outras indústrias. Em distritos pequenos, um único empreendedor seria suficiente. Esse empreendedor poderia deixar o negócio para o seu filho ou vendê-lo para outro empreendedor. Em distritos maiores, uma companhia, por si mesma, acumularia recursos para adequadamente exercer esse importante e diferente negócio. Se fosse bem gerenciada, essa companhia poderia facilmente perdurar e a segurança perduraria junto com ela. Por um lado, isso seria uma monarquia, e, por outro, uma república. Mas seria uma monarquia sem monopólio e uma república sem comunismo. De qualquer forma, essa autoridade seria aceita e respeitada em nome da utilidade e não haveria uma autoridade imposta pelo terror. As lições do realismo europeu. Os pontos constitucionalistas para justificar o monopólio da violência do Estado foram diretamente desafiados pela tradição libertária radical, Molinari, e por anarquistas individualistas, tais como Lysander Spooner. Entretanto, um importante papel em trazer o Estado moderno à tona também foi exercido pelo realismo político europeu e, em particular, por Carl Schmitt e os intelectuais elitistas italianos, Gaetano Mosca e Vilfredo Pareto. A importância de Schmitt se dá muito por sua intuição de que em todo Estado há primeiramente uma dimensão política e só depois uma decisão política, que não pode ser obscurecida pela chamada impessoalidade da lei e a superindividualidade das ordens. Além da aparente abstração do Estado, como foi descrita por Anskelsen e por outros positivistas, Schmitt revelou escolhas, interesses e, em suma, pessoas que impunham suas vontades sobre outras pessoas. O pensamento constitucional do liberalismo clássico e contemporâneo constantemente tentou neutralizar a política, mas falhou nisso. Na opinião de Schmitt, o verdadeiro soberano é o grupo político que toma a decisão final sobre a situação crítica. Em estado de emergência, o local da soberania se tornou, portanto, a entidade política, que, em nosso tempo, é o Estado. E a decisão no estado de emergência é a prova última da soberania. O positivismo legal tentou de diversas formas refutar a importância dessa noção, mas a tomada de decisão crítica é essencial no desenvolvimento das relações humanas. Portanto, a neutralização liberal da política, buscada pelo constitucionalismo clássico, é simplesmente impossível. Quando o Estado, todo Estado, é reconhecido como uma estrutura de decisões e um instrumento de dominação empunhado por alguns governantes, a modernidade política se mostra despida e, então, pode-se entender a legitimidade, tal como a irracionalidade, do monopólio da proteção. Não há nada de neutro ou de inocente no poder de um grupo de homens que os elitistas italianos chamavam de classe governante. Hobbes estava errado, enquanto filósofo, quando afirmou que a lei vem da autoridade. Entretanto, podemos concordar com cientistas políticos que usam da teoria hobbesiana na afirmação de que as decisões do Estado são resultado de conflito de interesses e de visões opostas. Em sociedades estatistas, onde a lei é controlada por uma instituição monopolista, é a força que dita a lei. Isto é verdade, sobretudo em países democráticos, onde a vida social é marcada pela competição pelo controle do centro político, isto é, o poder para distribuir recursos, favores e privilégios. A crítica de Schmitt à hipocrisia da democracia liberal é confirmada pelos elitistas italianos. Os mais recentes se convenceram de que em todo o sistema político organizado há um pequeno grupo de homens, uma elite organizada, dominando a grande massa desorganizada. Como Pareto notou, a corrupção do sistema parlamentar significou que os interesses da maioria eram destacados aos interesses e paixões de um pequeno e altamente organizado grupo. Estes estavam prontos para usar qualquer meio para estender sua influência e dominar o país. Por essa razão que a democracia existe apenas enquanto ideologia política, devotada a proteger e legitimar o poder de uma minoria capaz de adquirir vantagem por ser mais organizada. Bruno Leoni adotou o realismo político e as lições dos elitistas italianos, em sua crítica à democracia majoritária. Em sua opinião, eliminar todas as decisões de grupos tomadas por coalizões agressivas significaria encerrar, de uma vez por todas, todo tipo de guerra legalizada que põe grupo contra grupo na sociedade contemporânea, por causa da tentativa perpétua de seus respectivos membros para coagir, por benefício próprio,
outros membros da comunidade a aceitarem ações e tratamentos improdutivos. Em filosofia jurídica e política, a hipótese de um Estado neutro é muitas vezes sustentada pelo fato de que esta instituição política é eterna. Entretanto, o realismo político europeu recusou esta identificação arbitrária entre o Estado e a política. Orientações sociais geralmente apoiam a democracia contemporânea, definindo todas as formas de organização jurídica como parte de toda uma categoria abrangente chamada Estado. Uma grande contribuição de Schmitt, como notamos, foi sua colocação do Estado em um contexto histórico, isto é, na modernidade. Por todas estas razões, o realismo europeu contribuiu para revelar as invenções do constitucionalismo, as fraudes conceituais da democracia e a ideia falaciosa de que o Estado é uma realidade institucional tão antiga quanto a humanidade. Certamente Schmitt foi o expositor teoricamente mais sólido da crise do Estado, mas ele não identificou uma solução. Outro protagonista do realismo europeu, o estudioso lombardo Gianfranco Miglio, tentou ir além de Schmitt. Em algumas de suas obras, ele explicou a crise do modelo de Estado soviético. Esta foi a queda do sistema político moderno que demonstrou grande confiança na racionalidade de ordens impostas com violência. Dado que a União Soviética se fragmentou, Miglio afirmou que os outros sistemas de Estado, especialmente os governados por parlamentos democráticos, sofrerão com crescentes críticas e divergências, e que também poderão colapsar num futuro próximo. O Estado está decaindo também por causa de suas contradições internas. Em sua tentativa de aparecer como um não agressor e um provedor de direitos individuais, o Estado criou um contratualismo traiçoeiro, que está continuamente enfraquecendo sua existência. De um ponto de vista teórico, como Miglio observou, o Estado moderno é uma construção inteiramente baseada no contrato. Foi estendida até as esferas não políticas da vida privada. Assim, o Estado é historicamente um complexo de serviços e provisões, uma entidade gigante de relações contratuais. De fato, apesar de sua autorrepresentação ideológica, o Estado democrático é uma ilustração violência e monopólios sem paralelos na história da humanidade. Ele existe porque é a única instituição autorizada a usar a força em um determinado território. Todavia, a noção de obrigação política perdeu seu vigor e consistência, enquanto a economia e as comunicações estão crescendo juntas com a racionalidade das livres trocas, livre mercado e livres discussões. Em busca de um realismo libertário. A força dos argumentos de Miglio derivam do fato de que sua teoria especulativa tenta reunir as partes destruins, do realismo europeu, com as partes construins, do libertarianismo americano, embora de uma forma um tanto inconsciente. Para Miglio, porém, comunidades políticas são primeiramente entidades, enquanto a maioria dos libertários contemporâneos, como Rothbard, aceitam a teoria de Molinari acerca da privatização da segurança e imaginam uma completa liberalização nos campos da lei e da ordem. Não são as usuais ocupações contemporâneas do Estado que são focos da crítica libertária. O Estado certamente exerce muitas funções importantes e necessárias, da provisão da lei ao abastecimento das polícias e bombeiros, da construção e manutenção das estradas à entrega de encomendas. Mas isto de forma alguma demonstra que apenas o Estado pode exercer tais funções, ou até mesmo que ele as exerce de uma forma razoavelmente boa. A desmistificação do Estado feita por Rothbard é bem atraente. De fato, ele sublinhou a integração metodológica do Estado e da sociedade civil e obteve um reductio ad unum que elimina toda a fronteira artificial entre os homens que operam dentro dos setores privados e dos setores públicos. Em sua notável colocação dos princípios do credo libertário, ele colocou: o libertário se recusa a conceder ao Estado a sanção moral para cometer atos que quase todos concordam que seriam imorais, ilegais e criminosos, se fossem cometidos por qualquer pessoa ou grupo na sociedade. O libertário, em suma, insiste em aplicar a lei moral geral a todos, e não permite isenções especiais a nenhuma pessoa ou grupo. Para os libertários, é impossível aceitar comportamento criminoso se realizado por legisladores. Devem ser condenados da mesma forma quando são simples cidadãos que fazem a mesma coisa. Rothbard observa que todas as outras pessoas e grupos da sociedade, exceto criminosos conhecidos e esporádicos, como ladrões de banco e assaltantes, obtêm seus rendimentos voluntariamente, ou pela venda de bens e serviços ao público consumidor, ou por doação voluntária, e.g.,
participação em um clube ou associação, legado ou herança. Somente o Estado obtém sua receita através da coerção, através da ameaça da aplicação de terríveis penalidades se o rendimento não for disponibilizado. Na teoria libertária, Albert Janosch analisou as consequências desta situação na década de 1930, tendo em conta o Estado, onde quer que seja encontrado, rastreando sua história até qualquer ponto. Não se vê maneira alguma de diferenciar as atividades de seus fundadores, administradores e beneficiários das atividades exercidas por uma classe criminosa profissional. Quando o Estado exerce o monopólio da violência e pune o comportamento criminoso de cidadãos comuns, ele deve legitimar a si mesmo e a seu próprio comportamento criminoso. Consequentemente, Schmitt estava certo quando disse que em sociedades dirigidas pelo Estado sempre há uma dimensão decisional, política e arbitrária, que ninguém pode ignorar e que nenhuma instituição pode eliminar. Rothbard aceitou também as principais doutrinas do elitismo. Sua opinião é que a condição normal e contínua do Estado é domínio oligárquico, o governo feito por uma elite coercitiva que conseguiu obter o controle da máquina estatal. Sua tese é que um argumento importante para o domínio oligárquico do Estado é a sua natureza parasítica, o fato de que ele sobrevive de maneira coercitiva a partir da produção de seus cidadãos. Para ser proveitoso a seus praticantes, os frutos da exploração parasítica devem ficar confinados a uma minoria relativa. De outro modo, uma pilhagem sem sentido de todos por todos não traria ganhos para ninguém. Assim, Rothbard nos deu uma explicação direta do fato de que uma minoria controla o Estado. E ele frequentemente se utilizou da distinção de Oppenheimer, como notamos. Provavelmente a única reflexão utilizável a ser encontrada no The State, entre meios econômicos e meios políticos. Existem dois meios fundamentalmente opostos através dos quais o homem, necessitando de sustento, é impelido a obter os meios necessários para satisfazer seus desejos. Estes são o trabalho e o roubo. O trabalho de alguém é a apropriação forçada do trabalho dos outros. Eu proponho, na discussão a seguir, chamar o trabalho de alguém e a troca equivalente do trabalho de alguém pelo trabalho dos outros de meios econômicos para a satisfação das necessidades, enquanto a apropriação não correspondida do trabalho dos outros será chamada de meios políticos. Se o Estado existe para explorar a grande massa da população, então uma pequena minoria tem de controlar o saque. É aqui que o libertarianismo sublinha a fragilidade da política moderna, sempre incapaz de justificar as diferentes condições da elite governante e da população governada. É óbvio que essa situação só pode ser avaliada a partir da compreensão da evolução histórica do Estado. Deveria ser evidente que essa instituição foi imposta em desvantagem de todos os tipos de autonomia social e política que existiram em épocas anteriores. O caráter factual inerente à maioria das análises libertárias do Estado deveria nos levar a entender a importante ligação entre o libertarianismo e o realismo europeu. Os realistas, seguindo Schmitt, consideram a soberania um conceito impessoal e abstrato tendo pouquíssimo a ver com a autenticidade. Portanto, uma corrente de pensamento libertário contemporâneo que tenta restabelecer a legitimidade intelectual de uma espécie de passado pré-moderno, que o conceito e a realidade das instituições do Estado tentaram anular, parece-nos perfeitamente coerente. A chave para o surgimento do Estado pode ser também achada nos feudos pessoais das populações da Alemanha medieval e a gradual abolição desta prática. Otto Brunner mostrou que a racionalização político-jurídica moderna implicou no desarmamento dos cidadãos, seguida pela criação de uma burocracia cada vez mais armada. O desarmamento dos indivíduos e a abolição da possibilidade de eles agirem em defesa de seus próprios direitos pavimentou a via para a criação de um monopólio da legislação que, por sua vez, levou à submissão de toda a sociedade. Mas o que era este antigo feudo, foi acima de tudo uma ação para corrigir um erro e, com isso, foi interpretado como um direito. A legitimidade de um feudo dependia, acima de tudo, de uma reivindicação justa, pois o feudo e a inimizade eram, no fundo, uma luta pelo direito que visava a retribuição e a reparação pela violação do direito de alguém. Dentro da ordem judicial medieval e, certamente, dentro de suas instituições,
Vemos soberanos e súditos declararem guerra e acordarem a paz entre eles mesmos como se cada um deles fossem sujeitos à lei internacional. A ligação entre a historicidade do Estado e o realismo político é muito importante. A análise de Brunner sobre o feudo medieval é interessante também porque destaca o fato de que a lei e a sociedade são o resultado de ações individuais. Os escritos de Bruno Leoni sobre a reivindicação individual ilustram a tentativa de construir uma teoria realista sobre as origens da lei, baseados no individualismo metodológico. A história medieval corrobora com esta tese. Para Leoni, normas são o resultado da troca de reivindicações individuais, já que o preço é o resultado de uma negociação entre o comprador e o vendedor. Mas também, a solução do feudo da lei medieval pode ser analisada como a conclusão de uma interação entre a vítima, que pediu por justiça, e o agressor, que deve satisfazer as reivindicações da vítima e reembolsar os danos. De fato, o feudo não era uma iniciativa arbitrária. Sua premissa essencial era a existência de uma base jurídica. Sem erros sendo cometidos, não haveria feudos, mas simplesmente força bruta, rebelião e agressão. Por outro lado, Brunner mostrou que em um legítimo feudo, as facções são requeridas para oferecer justiça em alguns tipos de negociações preliminares. Em vários casos, um feudo não era simplesmente um direito, mas também um dever que tinha prioridade sobre uma obrigação individual de um terceiro, um credor em particular. Os grandes passos em direção à modernidade política anularam a ordem jurídica policêntrica, sem um monopólio da lei, onde cada vassalo poderia legalmente iniciar violência contra seu próprio senhor para ter suas reivindicações reconhecidas. Como Otto Brunner notou, a proibição dos feudos não se tratava apenas de um simples ato de Estado. Ela implicou uma mudança fundamental na estrutura da lei e da política. Claro, alguns historiadores estão bastante satisfeitos com a categoria feudalismo, a qual eles adotam para explicar quase tudo na Europa da queda do Império Romano até a Renascença. Nós concordamos com Brunner que isto é uma cobertura conveniente para tudo aquilo que não se entende sobre a Idade Média. Alguns estudiosos têm desenvolvido uma análise histórico-institucional para mostrar a historicidade do Estado e o fato de que ele é apenas uma, e que certamente não é a melhor, de várias possíveis formas de cooperação social. Há um número de organizações judiciais não estatais que, embora marginais, são mesmo assim importantes para a nossa compreensão histórica do problema. Típicas sociedades sem governo que foram estudadas por libertários incluem civilizações pré-históricas, a Islândia antiga, Irlanda primitiva e o Velho Oeste americano. No futuro, precisamos olhar mais adentro no período medieval e, em particular, nos estágios mais tardios de seu pico. Entre os séculos XI e XV, é da ordem jurídica policêntrica e autorregulada que várias sugestões úteis poderiam ampliar nosso conceito de liberdade. Além disso, esse mundo é o centro da civilização ocidental, enquanto as realidades celebradas pelos libertários como sociedades sem Estado são um tanto periféricas. Antes do surgimento do Estado, a lei e seus interpretadores tinham de reconhecer a existência de tradições, laços familiares e étnicos, costumes e culturas. A lei era na maioria das vezes não escrita, coincidia com os costumes e, portanto, existiam uma série de casos concretos que estavam fora do controle de qualquer autoridade política. Encontrava-se nos reinos da jurisdição e nos debates teóricos feitos por teólogos e juristas. No período medieval, a lei estava distante do instrumento todo abrangente das sociedades modernas. Havia dois tipos de lei na sociedade medieval: a lex divina e a lex humana. Esta última nunca foi compreendida como um ato de livre vontade, mas sim como uma constante e imperfeita tentativa de impor a racionalidade divina na natureza e na sociedade. Nas tensões que uniram e dividiram a lei divina e a lei humana, um extraordinário trabalho intelectual emergiu, testemunhado pelas quaestiones escolásticas. Em Santo Tomás, portanto, a lei era cordum dictamen practicae rationis, uma expressão prática da razão. O maior esforço consistia em encontrar as forças e limites das leis históricas para então poder reconhecer as leis necessárias para a sociedade que são coerentes com o modo pelo qual Deus ordenou o mundo. Tota communitas universi gubernatur ratione divina. Et deu ipsa ratio gubernationis rerum Deus sicut in principio universitatis existens, legis habet rationem. Comunidades voluntárias, o mercado da segurança e a nova ordem mundial.
Uma das características mais marcantes do período medieval foi a dimensão da comunidade tradicional. O indivíduo isolado não existia politicamente nem socialmente. A característica intencional da lei moderna, como um ato de livre-arbítrio daqueles que estão no poder, e a centralidade do indivíduo sem relações, sem uma história ou identidade, completamente abstrato e simplesmente parte do estado de bem-estar social, estão, portanto, intimamente ligadas. O libertarianismo contemporâneo, depois de décadas de esquecimento pela comunidade, também desenvolveu uma tendência de repensar o indivíduo e enfatizar seus fortes laços dentro de uma comunidade. Posteriormente, o livre mercado pode ser totalmente apreciado por sua capacidade de conectar indivíduos, consequentemente favorecendo comunicações e desenvolvimento de um senso de comunidade. O mercado, de fato, permite o surgimento de relações baseadas na confiança. Isto é essencial à missão para uma sociedade capaz de minimizar o papel da violência, como aquela imaginada pelos libertários. Agências de segurança competindo por clientes poderiam ser os meios para criar consenso e confiança entre aqueles que requerem segurança. Este livre mercado por proteção, favorecidas pelos libertários, seria um prelúdio de uma revitalização das relações interpessoais. Por outro lado, análises econômicas da redistribuição estatal e estudos sobre busca de renda, rent-seeking, mostraram que, em seu estágio terminal, políticas estatistas são um grande conflito de todos contra todos em busca por privilégios. O triunfo do estado de guerra obesiano ocorre dentro do corpo político, dentro das fronteiras do poder soberano. No início do século XXI, o Leviatã parece ter concluído sua própria parábola em uma sociedade dominada por conflitos sem regras. Os políticos contemporâneos encaram um dilema: deveria o Estado proteger os indivíduos enquanto indivíduos, ou deveria considerar os homens enquanto membros de um grupo? Caso escolha pelo primeiro, tem de ignorar a identidade e a cultura até o ponto de obliterar tradições em nome da comunidade dos les valeurs républicaines, os valores republicanos. Por outro lado, caso considere os indivíduos como parte de um grupo, o Estado deve aceitar a balcanização da sociedade política. Isto, por sua vez, implica que o poder se torna o fulcro de um cartel de grupos étnicos, religiosos ou culturais que visam seus próprios interesses em detrimento do direito dos outros. Certamente, dentro do Estado, qualquer diferença se torna motivo para conflito e contraste. Contrário aos críticos do libertarianismo, a comercialização da proteção não leva à desordem de conflitos endêmicos e guerras sem soluções. Novamente, a experiência medieval nos mostra que conflitos eram menos frequentes, e suas consequências menos sangrentas. Posteriormente, a inabilidade de alcançar o processo de legislação, a cadeira da tomada de decisão última, já que o primeiro foi posto em nenhum centro particular e o último simplesmente não existia, fazia os riscos associados com a criação de guerras não serem vantajosos. A fragmentação da política medieval teve o mérito de tornar todas as instituições fracas e de fazer todo o exército ser pequeno, como Jean Bachelet demonstrou em sua famosa obra sobre as origens do capitalismo. Foi a anarquia medieval que ajudou a criar o dinamismo do primeiro capitalismo, tanto no norte da Itália, nas comunas flamengas e nos mercados da França. A fraqueza da política era a força dos mercadores, e vice-versa. Acreditamos que reexaminar cuidadosamente o passado pode ser um meio de recuperar eficientes estratégias para a liberdade. A falha do monopólio público em combater o crime já ajudou a espalhar as agências de segurança privada para proteger bancos, companhias e áreas residenciais. É razoável imaginar que o número e tamanho destas atividades continuará crescendo no futuro, tal como fez de forma extraordinária durante os últimos 22 anos. Não há contradições, consequentemente, entre a defesa libertária dos processos secessionistas, as quais levam ao desenvolvimento de menores monopólios territoriais, e a hipótese de um mercado onde a proteção é garantida por companhias de seguro e forças policiais privadas. Ambas as estratégias estão intimamente relacionadas, pois, se processos de secessão podem desafiar o controle do Estado sobre o território, eles também tendem a criar novos e menores monopólios de proteção. Estes, por sua vez, são menos capazes de subjugar seus próprios cidadãos, graças aos custos de saída reduzidos e à ampla substituição dos serviços governamentais. Entretanto, a fragmentação do Estado-nação, que pode estar em nosso horizonte,
não será capaz por si só de assegurar um futuro libertário. É necessário apenas alguém observar o que está acontecendo a um nível internacional para ver que uma nova concepção de imposição da lei está ganhando campo. É dentro dessa lógica que poderíamos imaginar os antigos estados-nação abandonados aos seus destinos, e os novos pensadores e construtores estatistas enchendo com seu velho vinho uma nova garrafa. Dada a grande dificuldade dentro das fronteiras nacionais, a imposição da lei estatal está tentando novamente legitimar a si mesmo dentro de uma nova ordem mundial, a qual, graças às Nações Unidas, OTAN e semelhantes, gostaria de garantir proteção máxima a todos os nossos direitos. Esse projeto é muito perigoso, pois a opinião pública entende apenas vagamente os riscos associados com a construção de um governo mundial. O intervencionismo humanitário, que consiste na abertura do caminho para um governo mundial, vem sendo favorecido pela opinião pública assim como também pelos eruditos. Na visão de Davi Elde, por exemplo, a globalização significa que nossa atual cidadania não pode ser definida como ser membro de um Estado-nação, e que a democracia não significa participação em um processo político puramente nacional. Neste sentido, de acordo com Elde, temos de pensar em termos de uma democracia cosmopolita. O que já está ocorrendo na Europa é muito significante. Se as tendências atuais continuarem, as diferentes pessoas da Europa, diariamente imersas em conflitos e dificuldades causadas pelos seus próprios estados, estão prestes a serem sujeitas à autoridade de um superestado continental sem sequer notar. Este novo governo tentará harmonizar as políticas fiscais, não baixar impostos, com certeza, e todo outro tipo de controle de recursos individuais. No final, talvez, Bruxelas comandará toda a decisão política e terá sucesso em montar um novo Estado imperial, junto dos Estados Unidos. As expressões governo mundial e democracia cosmopolita são apenas alusivas, e sugerem uma hipótese bem geral. Entretanto, o sucesso de uma potência global não pode ser previsto e nós nunca iremos ter certeza se esta ordem legal unificada, centralizada e tirânica, tomará o lugar dos atuais Estados-nação. Em sua análise acerca do uso da violência, que é própria do Estado, Charles Tilly distingue 4 tipos de diferentes atividades dos agentes públicos: a criação de guerra eliminando ou neutralizando seus próprios rivais fora dos territórios nos quais eles têm clara e contínua prioridade enquanto donos da força; criação de Estado eliminando ou neutralizando seus rivais dentro desses territórios; proteção eliminando ou neutralizando os inimigos de seus clientes; e extração adquirindo os meios para satisfazer as 3 primeiras atividades: a criação de guerra, a criação de Estado e proteção. Ninguém pode prever se as organizações internacionais sequer estarão prontas para satisfazer todas estas condições. Eles estão aumentando meramente sua autoridade e a capacidade de controlar recursos de indivíduos, mas eles ainda não são capazes de disciplinar estados. Há uma certa ironia no fato de que os que buscam a liberdade por todo o globo devam recorrer à falta de vontade dos estados de se comprometer com os sonhos políticos de longo alcance do euro e dos unificacionistas mundiais. A resistência contemporânea ao Estado a esse nêmesis histórico de sua própria lógica, a mesma que, no passado, pavimentou a via para a ascensão da modernidade política e agora está cavando sua própria cova, tem sido a única esperança realista para as liberdades individuais. Se a história humana continuar a atual evolução ameaçadora em direção a um fortalecimento das instituições políticas globais, é bem provável que a ordem mundial seja marcada por um poder simultâneo compartilhado entre os antigos Estados-nação e o novo centro. A história do federalismo americano e a recente evolução da União Europeia nos dão insights úteis para entender este tipo de dinâmica. Em qualquer caso, os atuais conflitos culturais parecem bem definidos. Por um lado, há o surgimento de hipóteses teóricas e soluções de negócios, que redirecionam uma quantia de poder e livre escolha sempre crescente em direção aos indivíduos. Os processos de liberalização de setores industriais e a globalização dos mercados favoreceram este fator. A pressão secessionista e a demanda crescente pela proteção privada são outros sinais dessa tendência. Contra estas tendências, no geral, positivas, está a tentativa zelosa das classes monopolistas de preservar seus privilégios a partir da preparação de instituições universais criadas para abolir todos os tipos de ditadura e proteger os civis em todos os cantos do mundo, semeando a cultura e práticas liberais. A luta contra a pobreza, o sofrimento e a ignorância, as quais foram, no passado,
pretexto para justificar intervenções socioeconômicas por parte dos governos e a dominação das classes políticas, hoje em dia reapareceram como um eufarismo planetário. E este novo estatismo é voltado a criar um monopólio técnico estrutural capaz de impor seus próprios anseios sobre todos. A agenda humanitária liberal contemporânea, a qual causou os mais recentes conflitos, é algo verdadeiramente paradoxal e contraditório. A tentativa de justificar guerras feita pelas classes políticas da OTAN foi blindada pela vitória dos direitos individuais. Os crimes cometidos pelos que bombardearam a população civil da Sérvia foram justificados com referências constantes à situação dos civis em Kosovo. Assim, os estados desapareceram e a guerra pareceu ser aquilo que realmente era: um conflito entre indivíduos, grupos e coalizões. A guerra voltou a ser algo familiar ao feudo medieval, mesmo que ainda não tivesse legitimidade moral alguma. Ao recusarem a conferir à Sérvia de Milosevic a tradicional dignidade dada aos estados, os aliados do Ocidente mostraram a verdadeira natureza de suas próprias instituições. Em seu apelo hipócrita pelos direitos individuais dos cidadãos de Kosovo, a OTAN foi forçada a ignorar os direitos da Iugoslávia enquanto um estado e, consequentemente, aceitando a visão do realismo europeu e do libertarianismo americano. Este sangrento episódio mostra que a mesma lógica, que poderia levar a um governo mundial, poderia também levar à direção oposta. O retorno dos direitos individuais e étnicos, mesmo enquanto uma mera desculpa para o imperialismo político, poderia favorecer a dissolução dos estados-nação, de grandes impérios continentais e da cultura política mainstream. Muitos libertários destacaram as relações internacionais entre indivíduos em tempos de paz como exemplos de acordos contratuais, jurisdição voluntária e coerção mínima. Podemos testemunhar uma mudança fundamental. O conflito entre a liberdade e a coerção continuará deixando sua marca na história humana no futuro, e a arena internacional provavelmente será um campo de batalha mais importante do que o doméstico. 2. Guerra, Paz e o Estado. Murray Newton Rothbard. O movimento libertário foi repreendido por William F. Buckley, Jr., por falhar em usar sua inteligência estratégica para encarar os grandes problemas de nosso tempo. Certamente nós temos ficado muitas vezes propensos a buscar nossos pequenos seminários ocupados sobre se devemos ou não desmunicipalizar os coletores de lixo, como Buckley desdenhosamente escreveu, ignorando e falhando em aplicar a teoria libertária ao problema mais vital de nosso tempo: a guerra e a paz. Há uma sensação de que os libertários têm sido mais utópicos do que estratégicos em seu pensamento, com uma tendência a divorciar o sistema ideal o qual nós imaginamos das realidades do mundo no qual vivemos. Em suma, muitos de nós divorciaram a teoria da prática e, assim, ficamos contentes em sustentar a sociedade libertária apenas como um ideal abstrato para algum futuro remoto distante, enquanto para o mundo atual nós seguimos irracionalmente a linha conservadora ortodoxa. Para viver a liberdade, para começar o primeiro e duro embate estratégico de mudar o insatisfatório mundo de hoje na direção de nossos ideais, devemos perceber e demonstrar ao mundo que a teoria libertária pode ser nitidamente trazida para prestar contas perante todos os problemas cruciais do mundo. Através dos controles destes problemas, nós podemos demonstrar que o libertarianismo não é apenas um belíssimo ideal concretizado nas nuvens, mas um corpo de verdades obstinado que nos permite assumir nossa posição e enfrentar todas as séries de problemas atuais. Vamos então, por todos os meios possíveis, usar nossa inteligência estratégica, apesar de que, quando ver o resultado, o Sr. Buckley provavelmente desejaria que ficássemos no campo da coleta de lixo. Vamos construir uma teoria libertária da guerra e da paz. O axioma fundamental da teoria libertária é o de que ninguém pode ameaçar ou cometer violência e agressão contra o corpo de outro homem ou propriedade. A violência só pode ser empregada contra o homem que cometeu tal violência, isto é, apenas de forma defensiva contra a violência agressiva de outro. Em resumo, nenhum tipo de violência pode ser empregada contra um não agressor. Aqui está a regra fundamental da qual todo o corpo da teoria libertária pode ser deduzido. Deixemos de lado por um momento os problemas mais complexos do Estado e consideremos apenas as relações entre indivíduos privados. Jones descobre que ele ou sua propriedade está sendo invadida, sofrendo agressão por parte de Smith. É legítimo que Jones, como vimos, repreenda essa invasão se utilizando da forma defensiva da violência. Mas agora chegamos em uma questão mais espinhosa.
É justo que Jones cometa violência contra terceiros inocentes como um corolário à sua defesa legítima contra Smith? Para o libertário, a resposta tende a ser claramente não. Lembremos que a regra de proibir a violência contra pessoas inocentes ou propriedade destes é absoluta. É errado e criminoso violar a propriedade ou a pessoa de outrem, mesmo que alguém seja um Robin Hood, ou esteja morrendo de fome, ou está fazendo isso para salvar o parente de alguém, ou está se defendendo contra o ataque de terceiros. Podemos até entender e simpatizar com os motivos em vários destes casos e em situações extremas. Poderíamos posteriormente mitigar a culpa do criminoso caso ele venha a julgamento para ser punido, mas não podemos desviar do fato de que tal agressão ainda assim é um ato criminoso, e um ato cujo a vítima tem todo o direito de repreender, com violência se necessário. Em suma, um indivíduo comete agressão contra B porque C está ameaçando ou cometendo agressão contra A. Podemos até entender a maior culpa por parte de C nesse processo todo, mas ainda devemos classificar essa agressão como um ato criminoso no qual B tem o direito de repreender com violência. Para ser mais concreto, se Jones descobre que sua propriedade está sendo roubada por Smith, ele tem o direito de repeli-lo e tentar detê-lo. Mas ele não tem o direito de repeli-lo bombardeando um prédio e assassinando pessoas inocentes ou tentar detê-lo metralhando multidões inocentes. Se ele fizer isso, ele será um agressor criminoso tanto, ou mais, quanto Smith. A aplicação dos problemas da guerra e da paz já está tornando-se evidente. Por enquanto, em sentido estrito, a guerra é um conflito entre estados. Já em sentido amplo, podemos defini-la como a manifestação aberta da violência entre pessoas ou grupos de pessoas. Se Smith e um grupo de seus capangas agridem Jones, e Jones e seus guarda-costas perseguem a gangue de Smith até sua sede, deveríamos parabenizar Jones por seu empenho e nós, assim como outras pessoas interessadas em repreender agressões, podemos contribuir financeiramente ou pessoalmente para a causa de Jones. Mas Jones não tem direito, nenhum direito a mais do que Smith, de agredir alguma outra pessoa no curso de sua guerra justa, roubar a propriedade de outrem para financiar seu objetivo, recrutar outros a seu bando pelo uso da violência ou matar outras pessoas no curso de sua luta para capturar as forças de Smith. Se Jones tiver de fazer qualquer uma dessas coisas, ele se torna um criminoso da mesma forma que Smith, e ele também passa a ser sujeito a quaisquer que sejam as sanções ou medidas tomadas contra a criminalidade. De fato, se o crime de Smith foi um roubo, e Jones deve se utilizar de conscrição para detê-lo ou deve matar outros em sua perseguição, Jones se torna mais criminoso do que Smith, pois tais crimes contra outras pessoas como escravidão e assassinato são certamente muito piores do que roubo. Pois enquanto o roubo fere a extensão da personalidade de outrem, a escravidão fere, assassina e oblitera a própria personalidade. Suponha que Jones, no curso de sua guerra justa contra as devastações de Smith, teria de matar algumas pessoas inocentes e suponha que ele teria de alegar, em defesa de seus assassinatos, que estava apenas agindo no slogan "Dê-me a liberdade ou dê-me a morte". A absurdidade desta defesa deveria ser de uma vez evidente, porque a questão não é se Jones estava disposto pessoalmente a arriscar sua própria vida em sua luta contra Smith. O real problema é se ele estava ou não disposto a matar outras pessoas em prol de seu fim legítimo. Pois Jones, em verdade, estava agindo em nome de um slogan completamente indefensável: "Dê-me a liberdade ou dê a eles a morte". Certamente um grito de guerra de uma nobreza bem mais débil. Assim, a atitude libertária básica em face da guerra tem de ser: é legítimo se utilizar da violência contra criminosos em defesa dos direitos de alguma pessoa ou propriedade desta. É completamente inadmissível violar os direitos de outras pessoas inocentes. A guerra, portanto, é apenas adequada quando o exercício da violência é rigorosamente limitado aos criminosos individuais. Poderíamos julgar por nós mesmos a quantidade de guerras ou conflitos na história que foram de encontro com esse critério. Frequentemente vem sendo sustentado, especialmente por conservadores, que o desenvolvimento das horrendas armas modernas de assassinato em massa, armas nucleares, mísseis, guerra biológica, etc., tem apenas uma diferença em grau ao invés de espécie das armas mais simples de épocas anteriores. De fato, uma resposta a isto é de que quando o grau é o número de vidas humanas, a diferença é enorme. Mas outra resposta, que o libertário está particularmente equipado para dar, e a de que, enquanto, se houver vontade, o arco e flecha e até mesmo rifle podem ser apontados contra criminosos,
Armas nucleares modernas não podem. Esta é uma diferença crucial em espécie. É claro que o arco e flecha poderia ser usado com propósitos agressivos, mas também poderia ser apontado para uso somente contra agressores. Armas nucleares, mesmo sendo convencionais bombas aéreas, não podem. Estas armas que são ipso facto máquinas de destruição indiscriminada. A única exceção seria o caso extremamente raro onde uma massa de pessoas criminosas habita em uma área geográfica vasta. Devemos, portanto, concluir que o uso de armas nucleares ou semelhantes ou a ameaça disso é um pecado e um crime contra a humanidade para o qual não pode haver justificação. É por isso que esse antigo clichê já não se sustenta mais, que não são as armas, mas a vontade de usá-las que é significativo no julgamento de assuntos de guerra e paz. Por isso é precisamente a característica das armas modernas de não poderem ser utilizadas seletivamente, não podem ser utilizadas de uma maneira libertária. Portanto, sua própria existência tende a ser condenada, e o desarmamento nuclear se torna um bem a ser buscado por si mesmo. E se realmente vamos usar nossa inteligência estratégica, veremos que tal desarmamento não é apenas um bem, mas o maior bem político que poderíamos buscar no mundo moderno. Pois assim como o assassinato é um crime tão odioso contra outro homem quanto o roubo, o assassinato em massa, assassinato tão difundido ao ponto de ser uma ameaça à civilização humana e à própria sobrevivência humana, é o pior crime que qualquer homem possivelmente cometeria. E este crime é agora iminente. E a prevenção de uma aniquilação em massa é o muito mais importante, na verdade, do que a desmunicipalização da coleta de lixo, por mais útil que isto possa ser. Ou então os libertários só vão ficar indignados sobre o controle de preços ou imposto de renda e cruzar os braços, ou até mesmo advogar positivamente, em relação a um crime tão grande como o assassinato em massa. Se a guerra nuclear é totalmente ilegítima até mesmo para indivíduos se defendendo contra investidas criminosas, imagine o quão mais ilegítimo é a guerra nuclear, ou até mesmo a guerra convencional entre Estados. É hora então de trazer o Estado para a nossa discussão. O Estado é um grupo de pessoas que conseguiram adquirir um monopólio virtual do uso da violência através de um território determinado. Em específico, adquiriu o monopólio do uso da violência agressiva, pois os Estados, geralmente, reconhecem o direito dos indivíduos de se utilizarem de violência para autodefesa, embora não contra o próprio Estado. Claro, o Estado, então, usa esse monopólio para exercer poder sobre os habitantes do território e para gozar dos frutos materiais deste poder. O Estado, portanto, é a única organização na sociedade que regularmente e abertamente obtém seu rendimento financeiro pelo uso da violência agressiva. Todos os outros indivíduos e organizações, exceto as delegadas pelos Estados, podem obter riquezas somente por produção pacífica e por trocas voluntárias de seus respectivos produtos. Esse uso da violência para obter seus rendimentos, chamado de taxação, é a pedra angular do poder do Estado. Baseando-se nisso, o Estado erige uma maior estrutura de poder sobre os indivíduos em seu território, regulando-os, penalizando críticas, subsidiando seus colaboradores, etc. O Estado também toma conta de arrogar para si o monopólio compulsório de vários serviços críticos para a sociedade, deixando, assim, as pessoas dependentes do Estado para conseguirem serviços-chave, tomando o controle de posições vitais na sociedade e fomentando, também, entre o público o mito de que apenas o Estado pode suprir tais bens e serviços. Dessa forma, o Estado é cuidadoso em monopolizar os serviços policiais e judiciais, a propriedade de ruas e estradas, o fornecimento de dinheiro e os serviços postais, e é efetivo em monopolizar ou controlar a educação, utilidades públicas, transporte, rádio e televisão. Agora, visto que o Estado arroga a si mesmo um monopólio da violência sobre um território, ao ponto em que suas depredações e extorsões não sofrem resistência, é dito haver paz no território, já que a única violência é unidirecional, dirigida pelo Estado em direção à população. Conflitos abertos surgem apenas no caso de revoluções nas quais as pessoas resistem ao uso do poderio estatal contra elas. Tanto o caso silencioso do Estado sem resistência quanto o caso da revolução aberta podem ser denominadas como violência vertical, violência do Estado contra seu público e vice-versa. No mundo moderno, toda a faixa de terra é governada por uma organização do Estado, mas há um número de estados ao redor do globo, cada um com o monopólio da violência de seus respectivos territórios. Não existe superestado algum com o monopólio da violência sobre o mundo inteiro. Assim,
Um estado de anarquia existe entre estados. Sempre foi fonte de admiração, aliás, para este escritor o fato dos mesmos conservadores que denunciam como lunática qualquer tipo de proposta para eliminar o monopólio da violência sobre determinado território e, consequentemente, deixando os indivíduos privados sem um soberano, deveriam ser igualmente insistentes em deixar os estados sem um soberano para resolver as disputas entre eles. A primeira é sempre chamada de anarquismo maluco. A última é clamada como uma preservação da independência e da soberania nacional contra um governo mundial. E assim, com exceção para as revoluções cuja ocorrência é esporádica, a violência aberta e conflitos bilaterais no mundo tomam lugar entre dois ou mais estados, isto é, o que chamamos de guerra internacional ou violência horizontal. Agora, há diferenças cruciais e vitais entre a guerra entre estados por um lado e as revoluções contra o estado ou conflitos entre indivíduos privados por outro lado. Uma diferença vital é a mudança na geografia. Em uma revolução, o conflito toma forma dentro de uma mesma área geográfica. Tanto os lacaios do estado quanto os revolucionários habitam o mesmo território. Guerras entre estados, por outro lado, tomam forma entre dois grupos, cada um tendo monopólio sobre sua própria área geográfica, ou seja, toma lugar entre os habitantes de diferentes territórios. A partir dessa diferença, fluem consequências importantes. 1. Nas guerras entre estados, o escopo para o uso das armas de destruição modernas é muito maior, pois, se o escalonamento do aparato bélico em um conflito internacional se tornar muito grande, cada lado destruirá a si mesmo com as armas direcionadas um contra o outro. Nenhum grupo revolucionário, nenhum estado combatendo a revolução, por exemplo, podem utilizar armas nucleares um contra o outro. Mas, por outro lado, quando os lados combatentes habitam diferentes territórios, o escopo para se utilizar do aparato bélico moderno se torna enorme, e o arsenal inteiro de devastação em massa pode entrar em jogo. Uma segunda consequência. 2. E a de que enquanto é possível para os revolucionários apontar seus alvos e confiná-los aos seus inimigos do Estado e, portanto, evitando a agressão contra pessoas inocentes, apontar um alvo específico é muito menos possível em uma guerra entre Estados. Isso é verdade até mesmo com armas mais antigas, e, obviamente, com armas modernas não há como apontar o que quer que seja. Ademais, 3. Vista que cada estado pode mobilizar todas as pessoas e recursos em seu território, o outro estado passa a considerar todos os cidadãos do país oponente como, ao menos, inimigos temporários e a tratá-los de acordo, estendendo a guerra até eles. Assim, todas as consequências da guerra interterritorial fazem ser quase inevitável que a guerra entre estados envolver agressão por parte de cada lado contra civis inocentes, os indivíduos privados, do lado oposto. Tal inevitabilidade torna-se absoluta com as armas modernas de destruição em massa. Se um atributo distintivo da guerra entre estados é a interterritorialidade, outro atributo único decorre do fato de que todo estado vive da taxação de seus súditos. Toda guerra contra outro estado, portanto, envolve o aumento e extensão da taxação-agressão sobre sua própria população. Conflitos entre indivíduos privados podem ser, e geralmente são, voluntariamente pagos e financiados pelas partes envolvidas. Revoluções podem ser, e frequentemente são, financiadas e combatidas por contribuições voluntárias da população. Mas as guerras do Estado podem ser travadas apenas através da agressão contra o pagador de impostos. Todas as guerras do Estado, portanto, envolvem o aumento da agressão contra os pagadores de impostos do próprio Estado, e quase todas as guerras do Estado, e todas, na guerra moderna, envolve a máxima agressão, assassinato, contra civis inocentes governados pelo Estado inimigo. Em contrapartida, revoluções são geralmente financiadas voluntariamente e podem apontar com precisão sua violência aos governantes do Estado, e conflitos privados podem confinar sua violência aos reais criminosos. Os libertários, deste modo, devem concluir que, enquanto algumas revoluções e alguns conflitos privados podem ser legítimos, guerras do Estado sempre serão condenadas. Muitos libertários contestam da seguinte forma: enquanto também lamentamos o uso da taxação para guerras e o monopólio estatal dos serviços de segurança, temos de reconhecer que estas condições existem e, enquanto elas existem, temos de apoiar o Estado em guerras justas defensivas. A resposta a isso seria a seguinte: sim, como você disse, infelizmente Estados existem, cada um tendo o monopólio da violência sobre o seu território.
Qual deveria ser, então, a atitude dos libertários em face a um conflito entre estados? O libertário diria, com efeito, ao Estado: ok, você existe, mas enquanto você existe, ao menos confine suas atividades à área que você monopoliza. Em resumo, o libertário está interessado em reduzir o máximo possível a área de efeito da agressão estatal contra todos os indivíduos privados. A única maneira de fazer isso, em assuntos internacionais, é pela pressão por parte da população aos seus próprios estados a restringirem suas atividades à área ao qual ele monopoliza e não cometer agressão contra outros estados monopolistas. Em suma, o objetivo do libertário é restringir qualquer estado ao menor grau de invasão de pessoas e propriedades possível. E isso significa a total aversão à guerra. As pessoas debaixo de cada estado deveriam pressionar seus respectivos estados a não atacar outro e, caso um conflito ecloda, negociar a paz ou declarar um cessar-fogo o mais rápido possível. Suponha, além disso, que tenhamos essa raridade. Um caso excepcionalmente claro onde o Estado tenta defender a propriedade de um de seus cidadãos. Um cidadão do país A viaja ou investe no país B, e então o Estado B agride sua pessoa ou confisca sua propriedade. Certamente, nossa crítica libertária argumentaria que aqui é um caso claro onde o Estado A deveria ameaçar ou entrar em guerra contra o Estado B para defender a propriedade de seu cidadão. Visto que, como segue o argumento, o Estado tomou para si o monopólio da defesa de seus cidadãos, ele então tem a obrigação de ir à guerra pelo interesse de qualquer cidadão, e os libertários têm a obrigação de apoiar tal guerra como sendo justa. Mas, novamente, o ponto é que todo Estado tem um monopólio da violência e, portanto, da defesa apenas sobre sua área territorial. Não possui o monopólio, de fato, sequer tem o poder sobre qualquer outra área geográfica. Logo, se um habitante do país A tende se mudar ou investir no país B, os libertários devem argumentar que ele, desse modo, toma suas chances com o Estado monopolista do país B e então seria imoral e criminoso o Estado A taxar pessoas no país A e matar numerosos inocentes no país B para defender a propriedade do viajante ou investidor. É necessário apontar também que não há defesa contra armas nucleares. A única defesa atual possível é a ameaça de aniquilação mútua, e, portanto, que o Estado não pode preencher totalmente nenhum tipo de função defensiva enquanto essas armas existirem. O objetivo libertário seria, portanto, independente das causas de qualquer conflito, pressionar os Estados a não iniciar guerras contra outros Estados e, caso uma guerra estourasse, pressioná-los a demandar paz e negociar um cessar-fogo e um tratado de paz o mais rápido fisicamente possível. Este objetivo, a propósito, está inscrito na lei internacional dos séculos XVIII e XIX, isto é, o ideal de que Estado algum possa agredir o território de outro. Em suma, a coexistência pacífica de Estados. Suponhamos, entretanto, que apesar da oposição libertária, começou uma guerra e os Estados guerreando não estão negociando um tratado de paz. Qual então deveria ser a posição libertária? Claramente, reduzir o alcance da violência aos civis inocentes ao menor possível. A antiga lei internacional tinha dois excelentes instrumentos para isso: as leis de guerra e as leis de neutralidade ou direitos dos neutros. As leis de neutralidade são designadas a fazer com que qualquer guerra que surja seja restrita aos próprios estados que estão guerreando, sem agressão a outros estados ou, particularmente, as pessoas das outras nações. Daí a importância de tão antigos e agora esquecidos princípios americanos tais como a liberdade dos mares ou severas limitações sobre os direitos de países em guerra de bloquearem o comércio neutro com o país inimigo. Em suma, os libertários tentam induzir os estados neutros a permanecerem neutros em todo conflito entre estados e induzir os estados em guerra a não violar os direitos dos cidadãos neutros. As leis de guerra foram designadas para limitar o máximo possível a invasão dos direitos dos civis por parte dos estados em guerra. Como o jurista britânico F.J.P. Veale colocou, o princípio fundamental deste código é o de que as hostilidades entre pessoas civilizadas devem ser limitadas às forças armadas envolvidas no conflito. Fez uma distinção entre combatentes e não combatentes ao estabelecer que o único objetivo dos combatentes é lutar entre si e, consequentemente, que os não combatentes devam ser excluídos do alcance das operações militares. Em sua forma modificada, que proíbe o bombardeamento de todas as cidades que não estão na linha de frente. Essa regra foi vigente em guerras na Europa Ocidental nos séculos recentes até que o Reino Unido lançou bombardeios estratégicos em civis na Segunda Guerra Mundial. Agora, claro,
o conceito inteiro é dificilmente relembrado. A própria natureza da guerra nuclear repousa na ideia da aniquilação de civis. Ao condenar todas as guerras, independente do motivo, os libertários sabem que eles podem muito bem estar variando os graus de culpa entre os estados por qualquer guerra em específico. Mas a principal consideração para o libertário é a condenação de qualquer participação do Estado em guerras. Portanto, a política do libertário é aquela de exercer pressão sobre todos os estados para não começarem uma guerra, para pararem a guerra que começarem e reduzir o alcance de qualquer guerra que persista para não ferir civis em qualquer um dos lados da guerra. Um corolário negligenciado à política libertária da coexistência pacífica de estados é a rigorosa abstenção de qualquer ajuda estrangeira, ou seja, uma política de não intervenção entre os estados igual isolacionismo igual neutralismo, pois qualquer ajuda dada pelo Estado ao Estado B acaba por 1. Aumentar a agressão da taxação contra as pessoas do país A e 2. Agrava a supressão por parte do Estado B dos seus próprios cidadãos. Se houver algum grupo revolucionário no país B, então a ajuda estrangeira intensifica essa supressão ainda mais. Até mesmo a ajuda estrangeira a um grupo revolucionário no país B, mais defensável pois é direcionado a um grupo voluntário opondo-se ao Estado ao invés de um Estado oprimindo sua população, deve ser condenada como, no mínimo, agravante da agressão da taxação em casa. Vejamos como a teoria libertária é aplicada ao problema do imperialismo, que pode ser definido como a agressão do Estado contra as pessoas do país B, e a subsequente manutenção deste governo estrangeiro. Uma revolução das pessoas B contra o governo imperioso já é certamente legítimo, contanto que o fogo dos revolucionários seja direcionado apenas contra os governantes. Muito foi sustentado, até mesmo por libertários, que o imperialismo ocidental em países não desenvolvidos deveria ser apoiado pois seria mais vigilante em relação aos direitos de propriedade do que os sucessores dos governos nativos seriam. A primeira resposta é a de que julgando o que pode seguir o status quo é puramente especulativo, ao passo que os governos imperialistas existentes são todos bem reais e culpáveis. Além disso, os libertários aqui começam a focar na finalidade errada, no suposto benefício do imperialismo aos nativos. Eles deveriam, ao contrário, concentrarem-se primeiro no pagador de impostos ocidental, que é penalizado e forçado a pagar pelas guerras de conquista e, consequentemente, também pela manutenção da burocracia imperialista. Neste aspecto, os libertários devem condenar o imperialismo. Significaria a oposição libertária a todas as guerras que os libertários nunca podem tolerar mudanças, isto é, que os libertários estão consignando o mundo a um congelamento permanente de regimes injustos. Certamente não. Suponhamos, por exemplo, que o Estado hipotético da Valdávia atacou a Ruritânia e anexou a parte ocidental deste país. Os ruritanos ocidentais desejam se unir novamente a seus outros irmãos ruritanos. Como isso pode ser alcançado? Certamente, a rota da negociação pacífica entre os dois governos. Mas suponhamos que os imperialistas da Valdávia se mostrem inflexíveis, ou que os libertários da Valdávia nos possam pressionar seu governo a abandonar sua conquista em nome da justiça. Mas suponhamos que isso também não funcionou. O que fazer? Devemos ainda manter a posição de legitimidade de uma possível guerra, desta vez da Ruritânia contra a Valdávia. As rotas legítimas são 1. Revoltas dos ruritanos ocidentais oprimidos e 2. Ajuda prestada por grupos privados da Ruritânia, ou, para um fato como este, por simpatizantes da causa dos ruritanos em outros países, aos rebeldes ocidentais, seja ajuda na forma de equipamento ou de integrantes voluntários. Nós vimos no decorrer de nossa discussão a importância crucial, para qualquer programa de paz libertário nos dias atuais, da eliminação dos métodos modernos de aniquilação em massa. Tais armas, para as quais não há defesa, só garantem agressão máxima contra civis em qualquer conflito com uma possibilidade clara de destruição da civilização e até mesmo da própria raça humana. A maior prioridade em qualquer agenda libertária tem de ser, portanto, pressionar todos os estados a concordarem com um desarmamento completo e geral até os níveis da polícia, com ênfase no desarmamento nuclear. Em resumo, se for para usarmos nossa inteligência estratégica, devemos concluir que os desmantelamentos da maior ameaça que já confrontou a vida e a liberdade da raça humana é, sem dúvida,
muito mais importante do que desmunicipalizar os serviços de coleta de lixo. Não podemos encerrar nosso tópico sem dizer ao menos uma palavra sobre tirania doméstica, que é o acompanhamento inevitável da guerra. O grande Randolph Bourne percebeu que a guerra é a saúde do Estado. É na guerra onde o Estado realmente se manifesta, inflado em poder, em números, em orgulho, com domínio absoluto sobre a economia e a sociedade. A sociedade se torna um rebanho que busca a morte de seus supostos inimigos, erradicando e suprimindo toda a dissidência dos esforços de guerra oficiais, felizmente traindo a verdade em prol do suposto interesse público. A sociedade se torna um campo armado, junto dos valores e da moral, tal como Albert Renock uma vez fraseou, de um exército em marcha. O mito básico que possibilita o Estado engordar com a guerra é a falsa informação de que a guerra é uma defesa do Estado aos seus cidadãos. Os fatos, obviamente, são precisamente o contrário. Pois, se a guerra é a saúde do Estado, é também seu maior perigo. Um Estado pode morrer somente se for derrotado em uma guerra ou revolução. Na guerra, portanto, o Estado mobiliza pessoas freneticamente para lutar por ele contra outro Estado, com o pretexto de que é ele que está lutando pelas pessoas. Mas isso tudo não deveria ocasionar surpresa alguma. Vemos isso também em outros rumos da vida. Por quais categorias de crime o Estado persegue e pune intensivamente? Aqueles contra cidadãos privados ou aqueles contra si mesmo. Os crimes mais graves no léxico estatal são quase invariavelmente não invasões de pessoas e propriedades, mas gritos a seu próprio contentamento. Por exemplo, traição, deserção de um soldado ao inimigo, falha em registrar-se ao recrutamento, conspiração para depor o governo. O assassinato é perseguido ao acaso, a não ser que a vítima seja um policial, um Gottsouten ou um chefe de Estado assassinado. A inadimplência em relação a dívidas privadas é, no mínimo, quase encorajada, mas a sonegação de impostos é punida com extrema severidade. Falsificar dinheiro do Estado é tratado de forma muito mais implacável do que forjar cheques privados, etc. Todas estas evidências demonstram que o Estado está muito mais interessado em preservar seu próprio poder do que em defender os direitos dos cidadãos privados. Uma palavra final sobre a conscrição. De todas as maneiras cuja guerra engrandece o Estado, essa é talvez a mais manifesta e mais despótica. Mas o fato mais marcante sobre a conscrição é a absurdidade dos argumentos apresentados a seu favor. Um homem deve ser alistado para defender sua liberdade, e talvez a de outro, contra um Estado maligno que está além das fronteiras. Defender sua liberdade, como, sendo coagido a entrar em um exército cuja própria raison d'être é expurgar a liberdade, o pisoteio de todas as liberdades de uma pessoa, a calculada e brutal desumanização do soldado e sua transformação em uma eficiente máquina de assassinatos por capricho de seu oficial comandante. Pode algum Estado estrangeiro concebível fazer algo pior para ele do que seu próprio exército está fazendo agora a ela por um suposto benefício? Quem está aí, ó Senhor, para defendê-lo contra seus defensores?